Bom dia, irmãos. Feliz Páscoa para todos. Hoje é o dia exato onde nós celebramos a Páscoa do Senhor e vamos trazer nesta manhã uma reflexão sobre a Páscoa. Gostaria de ler aqui, vou ler em Êxodo 12, vamos ler dos versículos de 1 a 14. Palavra de Deus, esse texto trata exatamente da instituição da Páscoa, quando o povo está ali às vésperas de deixar a escravidão no Egito. A palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na viga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Então nós temos aqui o primeiro texto, que vai tratar da Páscoa, vai estabelecer essa celebração ali no meio do povo de Israel. E vamos estar falando hoje sobre a Páscoa, sobre o tema que nós demos para essa mensagem, a mensagem da Páscoa, que vai ser completado com os pontos que nós meditamos nessa mensagem. A mensagem da Páscoa é uma mensagem de libertação, a mensagem da Páscoa é uma mensagem de livramento, e a mensagem da Páscoa é uma mensagem de oportunidade de vida nova. Olha, se há um tema que vai dominar o Antigo Testamento, é esse êxodo do Egito, é a saída do Egito, é esse evento marcado pela Páscoa ali estabelecida por Deus. Os profetas vão sempre mencioná-lo. Você pode ler o Antigo Testamento, sempre há menção dessa saída do Egito, dos eventos ali da Páscoa. Os poetas que escreveram os salmos, eles vão citá-lo vastamente, abundantemente, esse evento da saída do Egito. É um tema recorrente no resto da história do povo de Deus, no resto da história de Israel. Até hoje é fonte de grande ensinamento para nós. Deus tem muita coisa para nos ensinar com a saída do Egito, principalmente com a Páscoa. Saída do Egito, creio que é a maior das parábolas bíblicas. A diferença é porque foi um evento, um fato real. Porém, Deus tem muito a nos ensinar com esse evento na história do povo de Israel. Creio que ilustra bem o propósito de Deus para toda a humanidade, o que Deus planeja
para toda a humanidade, né? E o grande marco dessa saída do Egito, ali dos hebreus, foi justamente a instituição da Páscoa, onde nós lemos aqui nesse texto. Deveria ser algo marcante, né, para todos, para toda a humanidade, pois olha o que Deus ordena ali, está registrado em Êxodo 12:2. Deus quer que seja algo marcante, algo que traz início para tudo. Eu vou ler aqui Êxodo 12:2. Deus diz ali para Moisés: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Olha, tudo deveria então, a partir daquele momento, tudo deveria começar com a Páscoa. A Páscoa é assim a primazia, né? A primeira de todas as coisas. Deus ordena a Israel que comece o seu ano com a celebração da Páscoa. A Páscoa ali é centralizada. Olha a importância que nós devemos dar a esse evento, né, que depois, milhares de anos depois, vai de fato acontecer, a vinda do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição no terceiro dia. Olha, além dos efeitos práticos que a celebração daquela primeira Páscoa causou, né? Vejamos algumas das mensagens que Deus deseja nos transmitir com esse evento. Então, o tema da nossa mensagem tem a ver com mensagem também, a mensagem da Páscoa. A mensagem da Páscoa é uma mensagem de libertação. Quantas pessoas precisam de libertação hoje? E a mensagem da Páscoa é uma mensagem de libertação. Foi o marco da libertação do povo ali do Egito. Aliás, lá em Gênesis, se você olhar Gênesis 15, versículo 13 e 14, Deus já havia anunciado ali para Abraão, né, que o seu povo seu povo sofreria durante 400 anos numa terra alheia, numa terra estranha. Está falando aí do sofrimento no Egito. Eu vou ler aqui esse texto, Gênesis 15, 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: então disse, Deus falando, né? Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. É interessante a gente olhar essa conversa de Deus com Abraão, porque há uma progressão, e é importante para a gente entender depois essa aparente divergência que há na informação de alguns textos, porque Deus diz ali, primeiramente, que a descendência de Abraão peregrina será, né? Ela irá peregrinar, aí depois vem, né? Próximo passo, será reduzida à escravidão, e aí o terceiro será afligida por 400 anos. Então já deixa entender aí o texto que, olha, quando a gente lê lá em Êxodos 12, 40, quando Moisés ali fala que o povo ficou 430 anos no Egito, é importante a gente ler depois, comparar com Gênesis 15, 13, e ver essa progressão que Deus havia já anunciado para Abraão. Realmente o povo ficou 430 anos, mas de sofrimento bate com aquilo que Deus falou. Seriam escravizados sofreriam, aliás, durante 400 anos. Até porque quando nós lemos, né,
o relato ali no final de Gênesis, quando o povo vai para o Egito, seguindo ali a orientação de José, o povo não sofre tanto. Aliás, o povo é bem recebido no Egito. José está com tudo lá no Egito, né? Ele está apenas abaixo de Faraó. E ele orienta o povo a pedir o melhor da terra, que pedem a terra de Gosém, e Faraó cede liberalmente. Então eles viveram confortavelmente os primeiros anos. Comparando aí, nós vemos então que essa informação que Deus dá para Abraão, que o povo padecerá durante 400 anos, bate com os textos bíblicos. A Páscoa é o marco da libertação do povo da escravidão do Egito. Seguiu uma série de eventos operados por Deus que tem o seu fechamento, o seu cume ali, com o evento da Páscoa. Como prometido por Deus, depois da Páscoa, a libertação seria imediata. Eles precisavam estar preparados, porque viria assim a libertação de imediato. Aliás, Êxodos 12:11 diz assim, olha a orientação que Deus dá para o povo, como eles devem estar preparados. Diz assim, Deus falando, desta maneira o comereis, falando do cordeiro, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Então, de Deus diz para o povo estar preparado. A libertação vem de imediato, quando obedecerem a Deus. Interessante que esse primeiro ponto aqui fala, né, sobre libertação, que a Páscoa é uma mensagem de libertação. E quando refletimos hoje, pense sobre sua vida, né, sobre a nossa vida. Será que não há algo que nós precisamos, talvez, nos libertar? Fala de escravidão. Será que nós não precisamos nos libertar de algum tipo de escravidão? Olhando essa história, né, o povo estava escravizado fisicamente. Os israelitas tinham que trabalhar, eram forçados a trabalhar, e todo o fruto do trabalho deles era desfrutado pelos egípcios. Então havia uma escravidão física. Mas muitos parecem já estar também espiritualmente escravizados. Nós vamos poder ver isso quando o povo sai. E logo depois que saem já começam a reclamar. Muitos vão se queixar da falta dos peixes, cebolas, pepinos e alhos do Egito. Olha, deixa eu ler aqui Números 11:5. Quando eles saem, começam a ter algumas dificuldades, eles dizem, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Eles saíram do Egito, mas parece que o Egito não saiu deles. Páscoa é um momento de nós refletirmos, pensarmos, pedirmos até para Deus nos libertar de alguma coisa que nos prende. Páscoa é um bom momento de se refletir sobre a libertação, pois a mensagem da Páscoa é uma mensagem de libertação. Não só libertação física, mas libertação também espiritual. Páscoa também é uma mensagem de livramento. As palavras são até semelhantes, mas eu usei aqui livramento, porque havia um risco eminente de morte para todas as casas ali daquela região. O anjo da morte estaria agindo ali. Mas pela obediência deles a Deus, imolarem aquele cordeiro inocente, colocar o sangue sobre as vegas das portas, aconteceria então
olhando para aquele evento, aconteceria uma catástrofe, né? Naqueles dias. Mas Deus dá uma forma, um escape, né, para o seu povo. Páscoa foi o livramento do Senhor. Nós precisamos também sempre invocar pelo livramento de Deus nas nossas vidas. E há uma didática aqui na Páscoa. Deus tem algo a ensinar ao longo, né, depois daquele evento, ao longo dos anos. Há uma didática aí, né, que Deus vem ensinando para o povo. Seria o ensinamento de que o inocente seria oferecido em lugar do povo de Deus. Deus estaria provendo um substituto para que o povo não perecesse. Quem deu ouvidos à orientação de Deus não teve morte em sua casa. Quem ouve o Evangelho, como vai dizer Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, representado a partir daí nesse Cordeiro, e nos muitos outros que vão ser oferecidos em sacrifício, mas já lá no Novo Testamento, em João 11, 25 e 27, quando Jesus, já o verdadeiro Cordeiro de Deus, ele vai até ali para ressuscitar Lázaro. Ele conversa, Maria vem até ele conversar com ele. Depois a outra irmã de Lázaro, Marta, vai até Jesus, conversa com ele, questionando, né, sobre ele não estar presente para socorrer o seu irmão. Mas olha o que Jesus vai dizer em João 11, 25 a 27. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Olha, a mensagem de Páscoa é que há um livramento da morte eterna. E este livramento está no Cordeiro de Deus, em Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. A Páscoa é também uma mensagem de oportunidade de vida. Oportunidade de vida nova. Os israelitas estariam, aliás, desfrutando de algo totalmente novo para eles. Era uma oportunidade de recomeço, era uma oportunidade de escrever uma nova história. Eles vivem o que o apóstolo Paulo vai dizer muitos anos depois. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Olha, em Jesus Cristo as coisas se renovam. Jesus nos dá uma nova oportunidade de vida. Mas os israelitas saíram do Egito, mas não permitiram que o Egito saísse deles. Às vezes nós também até alcançamos essa liberdade física, um pouco espiritual, mas deixamos alguma área da nossa vida ainda presa espiritualmente. Esse evento da Páscoa não aconteceu por acaso. Deus estava ali produzindo a sua palavra para nós, né? Há uma mensagem poderosa de Deus na Páscoa. E essa mensagem é para mim, para você, é para os nossos dias. Páscoa é uma mensagem de libertação. Páscoa é uma mensagem de livramento. Páscoa é uma mensagem de oportunidade, de vida nova. Hoje, na era do Novo Testamento, entendemos a figura desse Cordeiro de Deus, que nos livra da morte. João declara lá, João Batista vai declarar no Evangelho de João, João 1:29,
ao ver Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verdadeiro Cordeiro que livra da morte, representado por aquele primeiro cordeiro ali no Egito e pelos milhares e milhares que vão ser celebrados ao longo dos anos, durante todas as Páscoas. Aquela figura do cordeiro, algo até didático, Deus ensinando, Deus mostrando que proveria a salvação para o povo. E essa salvação hoje, essa salvação está em Jesus Cristo. E eles ali tiveram, como vai dizer Paulo lá em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás, já passaram, tudo se faz novo. Olha, Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Nós temos muitas razões para celebrar a Páscoa. Essa didática de Deus já vem durante milhares de anos com o povo de Israel. E Deus manda então esse Cordeiro, registrado ali já nos Evangelhos. Jesus Cristo vem, exerce o seu ministério, entrega a sua vida por nós na cruz, ressuscita ao terceiro dia, para que para que ninguém precise morrer eternamente. Então, creia de coração que Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus, e essa Páscoa de Deus, a Páscoa de Deus é Jesus Cristo para mim e para você. Que Deus abençoe a sua vida. Feliz Páscoa, que Deus te abençoe em nome de